a necessidade inconsciente de por que eu preciso daquele corpo gordo para me sustentar no mundo. Por que dentro dos relacionamentos, hoje, existe muita separação? Com umas velhinhas. Espera ele chegar em casa de lingerie. Você acha mesmo que esse homem não vai ouvir? Não, ele vai achar que é armadilha. Ele vai embora. Assim, desculpa, tá? Mas no meu ponto de vista, o homem é um pouquinho mais lento. A gente tem que meio que desenhar pra eles o que a gente quer de verdade, pra que eles entendam. Por que você não me escuta? Eu já falei. Tomei um susto. Quero separar. Sejam bem-vindos a janeiro de 2026. Janeiro que se comemora o Janeiro Branco, saúde mental. E nós, da plataforma MPO Saúde, Meu Psiquiatra Online, onde a gente vai conversar sobre saúde emocional, sentimentos, comportamentos, com a Patrícia Pereira, nossa convidada de hoje. Antes mesmo de tudo, eu queria que a Patrícia se apresentasse e contasse um pouquinho do background dela, de onde vem Patrícia, por que Patrícia chegou até aqui, e contar pra gente e o pessoal que vai assistir esse vídeo na nossa plataforma do YouTube, do Instagram e do Facebook, e pedir pra vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês vão receber o sininho e também todas as notificações de vídeos novos, que toda semana vai ter um vídeo diferente. Então, Patrícia, muito obrigado, seja bem-vinda. Fala pra mim, Patrícia, o seu background, de onde você veio, quem é a Patrícia? Então, uma alegria estar aqui para falar sobre esses temas tão importantes, tão relevantes. Hoje em dia estão sim cada vez mais difundidos e ainda bem, né? Então, Patrícia veio de um lugar de muitos, vou dizer assim, problemas emocionais e relacionais, inclusive por isso estou aqui, por isso cheguei aqui. Sempre gostei de pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar. Esse sempre foi o meu jeito de ser. Isso me levou para comunicação, trabalhei no rádio, saí do rádio e nesse meio tempo a gente fica meio perdido. Passei por problemas emocionais, aquela coisa toda de tomar até alguns antidepressivos, realmente chegar lá no fundo do poço, sabe? E aí cheguei na análise corporal, que é onde eu estou hoje. Sou analista corporal formada pelo Corpo Explica, quando eu comecei a minha busca por me melhorar, porque eu entendi que aonde eu estava, sabe, você demora um pouco até tomar consciência de que peraí, o que eu tô vivendo não tá legal. Aí comecei a buscar, me desenvolver. Desde 2023 eu comecei essa jornada com eventos, cursos, outros profissionais, e aí eu cheguei a descobrir a análise corporal, que foi o que fez assim, ó, na minha cabeça. E aí eu pude olhar pra mim de um lugar assim, ai, essa sou eu. Sabe o que é você chegar num ponto onde você não tem clareza sobre quem é você, pra que você serve aqui, qual é a tua função nesse momento de transição, de saída da comunicação, que era, eu me reconhecia radialista. Passei 11 anos na comunicação e saindo eu fiquei meio perdida. E aí comecei essa busca. Então, quando eu descobri a análise corporal, na época não se tinha turmas novas para formação de profissionais. Eu falei assim, quando sair uma nova turma eu vou fazer, porque isso é muito incrível. Todo o conteúdo que eu tinha encontrado disponível nas plataformas, tudo que eu achava eu consumia. E ali eu já tinha descoberto algumas partezinhas minhas que até então eu nunca tinha visto. E aí quando eu fiz a formação, comecei a me dedicar, eu iniciei para me melhorar, para tipo me desenvolver, porque eu tinha pego uma partezinha e já tinha evoluído um monte. Eu disse, vou mergulhar de cabeça nisso aqui. E quanto mais eu estudava, mais eu melhorava a minha vida como um todo, melhorava as minhas relações, a forma de me relacionar primeiro comigo, primeiro com os meus pensamentos. Porque até uma coisa que eu pergunto para as minhas atendidas, você se questiona no seu dia a dia, por que você está pensando isso que você está pensando? Você para ouvir as vozes da sua cabeça? De quem são essas vozes? Então comecei a separar, sabe, o que era meu, o que era do outro e o que eu podia fazer de diferente a partir dali. Então, resumidamente. Então a Patrícia a gente vai dividir entre antes da análise corporal e depois da análise corporal, correto? Eu diria antes do desenvolvimento humano como um todo. E depois. E aí a gente tem um outro degrau que é a análise corporal, como método. Eu comecei para me melhorar, porque tinha problemas na minha vida que eu queria resolver, e eu senti inúmeros benefícios, tanto que se você me conhecesse lá em 2022 e me visse agora, você diria assim, você não é a mesma pessoa, porque nitidamente eu não sou mais. Opa, então peraí, então a gente tem que deixar bem claro o que é o desenvolvimento humano, o que a Patrícia fez que ali, de 2022 para cá, é um divisor de águas. O que é isso? O que você achou ali? Qual é o gatilho? O que houve? Eu achei
muita bagunça, especialmente nas minhas relações. Eu vivia numa vida para agradar todo mundo que estava ao meu redor. Nós somos seres relacionais, certo? Naturalmente. A gente precisa se relacionar com as pessoas. Faz parte do nosso ser humano. Se a gente vai pensar em evolução, quem não tinha o seu grupo, morria. Imagina lá nas cavernas. Quem não tinha o seu grupo para se apoiar, acabava ficando à mercê de um animal feroz, acabava morrendo, não sobrevivia. Só que hoje, mesmo não estando mais nas cavernas, inconscientemente a gente continua perpetuando esse comportamento de muitas vezes negligenciar as minhas próprias vontades enquanto ser humano para agradar quem está ao meu redor. E eu não estou num lugar onde isso é certo, isso é errado. Não. É um olhar assim, isso me faz bem ou isso não me faz bem? Eu procuro olhar muito mais para esse lugar. Essa relação que eu tenho mantido pelo afeto, pelo contato, pela minha necessidade de ser amada, natural do ser humano, ela me faz bem? Sim ou não? Para mim, esse é o ponto de virada do ser humano. Então a gente está indo para o caminho de talvez, propósito de como que os relacionamentos podem melhorar a partir do desenvolvimento humano e da análise corporal e de sentimentos. Existe uma fórmula? Existe. Existe uma fórmula? Existe. Isso não é papo de coach, não? Hoje em dia, essa história de coach aqui no Brasil, ela tá um pouco manjada, assim, as pessoas ridicularizam o coach. Mas o que é um coach? É um professor, alguém que te ensina algo, alguém que te mostra um caminho que você até então não conhecia. E o que eu trago hoje é muito assim, para você se tornar uma pessoa mais questionadora, sabe? Pode até ser papo de coach, eu não ligo. Eu também não ligo. Eu não importo. Mas é no sentido assim, de você parar de aceitar todas as coisas como elas realmente se apresentam para você, mesmo que você conheça aquilo da sua vida inteira. Porque muitas vezes é comum, mas não é normal. E hoje eu vejo muitas relações disfuncionais que são comum. E a sociedade trata como normal. Mas para mim é comum, só que normal não é. Então eu queria fazer um exercício e vamos colocar assim. Eu sou uma mulher de meia idade, 30, 35 anos. Eu tô sobrepeso. Eu acho que eu tenho depressão. Muitas das vezes eu nem sei o que eu tenho. O que eu sinto mesmo é um vazio. Eu passo tempos tomando alguma medicação, outros tempos não. Eu tenho dia que eu consigo fazer dieta, outros não. Ou seja, eu sou uma pessoa normal, aparentemente. O que eu devo fazer dentro da análise corporal ou do desenvolvimento humano, da saúde emocional, mental, que a Patrícia se encontrasse comigo e você pudesse me dar uma aula e uma orientação e eu participasse do seu curso, qual seria o primeiro passo? E como que você me conduziria? Primeiramente, eu ia te analisar, porque todos nós temos 5 traços que são formados lá na nossa infância, intrauterino até mais ou menos por volta dos 5 anos de idade. Com base naquela interação que aquele ser tem com o ambiente que ele está e com as pessoas. Aí as pessoas tornam-se o ambiente daquele indivíduo. Eu avaliaria primeiro em você, no seu corpo. Quais são os traços que você tem? Porque veja bem, cada traço tem uma necessidade específica, porque foi formado num momento específico do desenvolvimento daquele indivíduo. Aí uns foi na fase intrauterino, um traço já na fase mais oral, depois na fase da interação com o mundo, depois o outro na fase do desfraude e depois o outro na fase onde aquela criança descobre que o mundo existe em pares. Então cada uma dessas fases vai deixar uma marca no seu corpo. Tipo, que traços são esses? É complexo demais, porque são traços bem específicos. Vou te explicar resumidamente cada um deles. Perfeito. O traço esquizoide é formado intrauterino até o primeiro mês, fora da barriga da mãe. Depois a gente vai para o oral, que é onde a criança compreende o mundo pela boca. E aí chora, mama. Depois a gente vai para o outro traço, que é o traço psicopata. O nome é meio esquisito, mas não tem nada a ver com a patologia. Okay. É só o nome do traço mesmo, que foi mantido para manter a nomenclatura original de quem estudou isso pela primeira vez. Aí depois nós temos o traço masoquista, que é no período do desfraude, e o traço rígido, que é no período lá onde a criança percebe que o mundo existe em pares. E, por exemplo, se é uma menina, ela vai competir com a mãe pelo par, que é o pai. E o contrário, se for um menino, vai competir com o pai pela atenção da mãe. Então, cada um desses traços tem uma necessidade específica e uma dor específica. No teu caso, no teu exemplo que tu me trouxe, só por alguns detalhes que tu me trouxe. Por exemplo, ela está acima do peso, não consegue seguir uma dieta larga. O que mais que era? Me lembra, por favor. Ela mantém uma rotina desorganizada, ela tem momentos onde ela não consegue nem definir se ela está deprimida ou não. Ela faz uso de medicação, hora sim, hora não. Ela come compulsoriamente, depois se arrepende e volta. Vou te explicar, por exemplo, em relação a 2 traços em específicos nessa dinâmica do come compulsivo e se arrepende. Quando falo em comida compulsiva, bebida compulsiva, vícios de modo geral, compras, etc.
jogos online, etc. Tudo isso. A gente está falando do traço oral, que ele tem uma necessidade de ser preenchido. Ele precisa se sentir visto de alguma forma, sentir que está sendo preenchido, sentir que o ambiente aqui está o preenchendo. E aí, quando você não tem a consciência disso, você vai buscar isso muitas vezes de forma disfuncional, que é bebida em excesso, comida em excesso. E aí eu me arrependo. Quando eu me arrependo? Quando a rígida assume aqui a cabine de controle, porque eu gosto de tratar esses traços como se fosse o divertidamente da nossa cabeça. Por horas um vai assumir, aí por horas o outro vem e toma o controle. É como se existisse uma briga mental. A rígida é o traço que quer fazer bem feito, que quer ser boa, que quer ser perfeita. Aí a rígida vem e percebe que, peraí, oral, olha o que você fez, você comeu de novo. É aquela conversa mental que a gente tem. Você comeu tudo de novo, a gente falou que não ia fazer isso. Não, amanhã nós vamos treinar. Aí vai lá, porque é energia, porque é ação. Esse é o traço da rigidez. Só que não tem um objetivo claro muitas vezes, não sabe por que está fazendo aquilo, não tem o autoconhecimento. No dia seguinte, 2 dias depois, acaba voltando esse ciclo tudo de novo. Quando fala-se em vazio, claro que aqui a gente está falando de uma forma muito resumida. Para observar de fato, é necessário fazer um mapa de caracteres que a gente faz individual para cada pessoa. Cada pessoa senta ali na minha frente, eu pontuo traços do teu rosto, dos teus olhos, da tua boca, do teu tronco, do teu quadril e das tuas pernas. Aí nesse momento da pontuação é que eu vou ter a clareza de qual que é a tua soma, qual que é o teu gráfico, quais que são os teus traços, como é que você funciona. Ficou claro? Ficou. Então você classificou para mim, você colocou que existem 5 traços, que são formados em diferentes etapas da vida. Isso. Até da criança ali, né? Você começou com esquizoide, você foi depois para oral, você veio para psicopata, você falou a respeito da masoquista E o rígido. E o rígido. Perfeito. Dessas 5, quando você está na frente de uma pessoa que você vai fazer o mapa dela, você pega as características físicas corporais dessa pessoa e dali você fala, olha, você é mais oral, ou você é mais rígida, ou você é mais psicopata, e nada tem a ver com uma doença, correto? E dali a pessoa vai começar a entender como que ela reage ao ambiente e às pessoas que estão a partir dali. Isso. Correto? Se uma pessoa vem e faço agora com você esse traço, e eu descubro que eu tenho 2 características mais acentuadas. Por exemplo, esquizoide e oral. Daqui a 6 meses, com o nosso programa aqui que eu desenvolvi com você, eu emagreço. Ou eu até engordo. Como você pegou características físicas para traçar esse mapa, ele muda também? Ele tem uma variação de no máximo 5% em cada traço, porque são traços específicos que ganham peso. Fixos. São traços específicos que têm essa tendência de ganhar peso, que é só o oral, o masoquista e o rígido, e cada um deles para uma utilidade inconsciente. O oral vai ganhar peso para ser visto, o rígido vai ganhar peso para se proteger e o masoquista para carregar peso. Então, mesmo que, por exemplo, imagine que você é uma pessoa com predominância oral e eu com predominância masoquista. Se a gente ganhar muito peso, o nosso aspecto corporal, por mais que a gente ganhe peso, vai ser diferente. Ele tem características, a gordura de um traço é diferente da gordura de outro. Pode variar sim, por exemplo, se essa pessoa ganha muito peso, ela pode, por exemplo, no primeiro momento eu fiz o mapa dela, ela era uma pessoa que tinha 30% de oral. Daqui 6 meses, ela ganhou muito peso. Ela vem fazer de novo, ela pode subir no máximo 5%. Ela pode ser uma pessoa que chega a 35%. Aí talvez aquele traço que não ganha peso, talvez perca um pouquinho, que é, por exemplo, o esquizoide. O esquizoide não tem tendência a ganhar peso. Então talvez ele perca um pouquinho. Características que eu observaria em uma pessoa com um pouquinho menos de gordura corporal do esquizoide, talvez passem a ficar despercebidas quando ela ganha um pouquinho mais de peso. Mas o que a gente observa muito é que aquele traço que ela tem mais, imagine que essa pessoa, na primeira consulta, ela tinha 10% de esquizoide, 30% de oral. Ok. Daqui 6 meses, a gente refez, porque ela ganhou muito peso, ela quer entender o que está acontecendo. Ela tá com 35 de oral e 5 de esquizoide. Não vai alterar muita coisa, por quê? Porque eu considero sempre o traço mais alto. Lembra que o esquizoide nós tinha 10? Perfeito. Esse traço, ele vai continuar existindo, mas ele não tem tanta interferência mesmo com 10 ou com 5. O que vai dominar ela é aquele traço que passa dos 20%. Porque traços abaixo disso, eles já não são considerados picos. Eu não vou alterar quem eu sou quando eu perco. Porque esse traço, ele vai aparecer, mas em segundo plano. Ele não é o traço que mais coordena as minhas ações. Porque eu sempre vou olhar para aquele traço que tem mais de 20, 25, 30%. Porque a gente considera que é ele os topos, o governante. Sim,
quem manda. Beleza, então eu fui lá, eu fiz o meu mapa, eu entendi quais são os meus traços. O que fazer com isso? Aí, durante a sessão, a gente passa ações específicas, de necessidades específicas para cada traço. O que você faz todos os dias para cuidar de quem você é. E eu achava que isso era um problema. E nos lugares onde eu ia, eu era recriminada porque eu chorava muito. Obviamente que eu não vou sair chorando em qualquer lugar. Não, Chora fácil, você quer dizer? Choro fácil, Você sou uma emociona? pessoa emocional. Tô assistindo um filme, eu choro, entendeu? E aí, eu me reprimia. Eu dizia, nossa, boba, idiota, fica chorando por uma coisa dessas, sabe? Ficava meio que me chicoteando, sabe? Fiz o meu traço, entendi que eu sou uma pessoa com 27% do traço oral, que é um traço que sente muito e que tudo bem chorar. Hoje eu choro sem vergonha. Faz parte da característica Faz dela. parte de quem eu sou. Só que a depender da combinação do traço, e aí eu acho que nesse ponto gera muita confusão mental quando você não tem esse entendimento, porque se a gente pega uma pessoa oral alto, rígida alto, que era o que eu fazia comigo. E também a rígida é um traço muito competitivo. Meu marido também um competidor alto, por isso que a gente brigava e discutia muito e não se acertava. Só que agora a gente se entende, porque cada um sabe o seu traço. E o mais importante, eu sei o gráfico dele, então... Você permite que a natureza dele também... Exista. Tem que pensar, independente de qualquer coisa, de um lugar adulto. Porque tem muita gente que chega pra mim e diz assim, tá, eu sou oral, então eu tenho necessidade de comer. Eu tenho necessidade de chorar, que eu sempre digo, traço não é muleta. Você não é uma criança, você é um adulto. Eu tenho essa necessidade, mas o que eu faço todos os dias é supri-la do modo mais saudável possível. Porque, agora eu sou oral, o oral gosta de comidinha gostosa. Eu vou comer doce lanche todo dia? É a minha natureza. Eu faço isso porque eu sou assim? Aí virou bagunça. Aí isso não é de um lugar adulto, você tá indo de um lugar que tá justificando. Você não tá cuidando de quem você é, você tá usando quem você é pra ter isso como desculpa. Então, um cuidado muito grande não é assim, síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci... Não, a gente vai pra um lugar adulto de, peraí, eu sei que eu tenho essa necessidade, como é que eu posso suprir essa minha necessidade, mas de um lugar maduro? Não de um lugar de uma criança imatura que quer tudo do seu jeito a todo tempo, né? Sim. E dentro do desenvolvimento, seu desenvolvimento, como que você define saúde emocional e como que você caracteriza uma pessoa com boa saúde emocional? Eu acho que não tem como falar de saúde emocional sem falar de saúde relacional. Porque se desde o início da formação dos traços, esses traços foram formados pela interação com o ambiente, quando eu falo ambiente, eu não falo só ambiente físico, eu falo tudo que esse indivíduo tem acesso. As pessoas, ao que aquela pessoa escuta, ouve, enfim. Então não tem como pensar em saúde emocional sem saúde relacional. Pessoas fazem parte do nosso ambiente e muitas vezes a gente vai para um lugar infantil de manter relações que não nos fazem bem por conta da nossa necessidade inconsciente, muitas vezes de afeto, de carinho, de reconhecimento. Não tem como você manter essa tua saúde emocional se você não estiver consciente para o que está acontecendo ao teu redor todos os dias. Por exemplo? Interações interpessoais. Você diz, uma pessoa que tem um traço masoquista e ela tem essa necessidade, ela pode se envolver em relacionamentos ou em relações que são prejudiciais a ela por essa característica. Sim. O masoquista, por exemplo, a gente chama que é o carregador de piano dos traços. Muito forte, bom em carregar peso. Bom em dar conta da coisa difícil. Quanto mais difícil, melhor. Deixa que eu resolvo, porque eu dou conta. Eu sou forte. Isso é bom? É bom se você usar da forma saudável. Porque se você não estiver consciente, eu sempre digo, todas as habilidades de todos os traços são boas, quando eu as uso para cuidar da minha vida. Porque imagina que você é uma pessoa com um masoquista alto e você tem uma família grande. Por você carregar muito bem os pesos, você sente que você é responsável pelos problemas de todo mundo da sua família. Pai, mãe, tio, irmã, enfim, bagunça na certa. Imagina uma única pessoa carregando o problema emocional de todo mundo nas costas. E aí essa distinção, por mais que a gente ame muito a outra pessoa, e a gente talvez tenha que deixar isso claro em algum momento, a nossa relação vai continuar. Eu só estou escolhendo, pelo bem da minha saúde mental, não carregar mais os teus problemas, porque você é adulto, você dá conta, eu posso te apoiar, mas não carregando o problema pra você. Não sei se ficou mais claro agora. Não, ficou claro. Defina pra mim o que é saúde emocional. Sabe quando você vai dormir de noite? Eu vou definir assim, do meu jeito, do meu jeito oral. E você fica ansiosa pra acordar no outro dia, pra dizer assim, nossa, quanta coisa maravilhosa eu vou viver amanhã.
Eu acho que é esse estado de espírito. Quando eu estou bem emocionalmente, eu tenho vontade de viver. Eu tenho vontade de dormir e acordar no outro dia e fazer a minha vida acontecer. Diferente, por exemplo, de quando a pessoa, nossa, acordei de manhã, olho pra cama e digo assim, ai, não vejo a hora de deitar aqui e dormir de novo, porque, ai, pelo menos dormindo eu tenho paz, eu tenho descanso, ninguém me incomoda. E aí quando eu falo em saúde emocional, não está ligado com, ai, o mundo vai ter que parar e jogar um tapete vermelho pra mim passar, não é isso. Mas é a forma como você vai lidar com aquilo que te acontece. Bem-estar, qualidade de vida, o quanto você cuida de você. Você não tem como ter saúde emocional se você não cuida o mínimo de você. Se você não gosta o mínimo de você. A forma como as outras pessoas te tratam é porque você permite. Você permite que os outros te tratem assim. Porque se eu sou uma pessoa que não me dou o mínimo, eu vou aceitar qualquer coisa da outra pessoa. Então, se eu pudesse definir, seria o tanto de cuidado que você tem consigo mesmo, a sua vontade de viver e fazer as coisas acontecer, como estão as suas relações. Você passa a maior parte do seu dia falando de problemas positivos, que são aqueles problemas que vão te levar pro alto, problemas que te puxam pra frente, não problemas antigos, que às vezes a pessoa arrasta ali um problema 10, 20, 30 anos e muitas vezes esse problema não é nem dela. Dentro das relações, seja pessoais ou relações de trabalho, relações de namoro, casamento, quando a gente fala em busca de autoestima, e pela mulher ou pelo homem, eu sempre penso em ter um certo cuidado. Por exemplo, se você faz um tratamento hoje com uma pessoa e procura fortalecer a autoestima dela, e aí você falou, né, em aceitar qualquer coisa, ou se permitir aceitar qualquer coisa, a gente tem uma linha tênue aqui. Por exemplo, se você se relaciona com uma pessoa e essa pessoa tem as vontades dela e as características dela, como que você delimita o que é para você aceitar e o que você não é aceitável, inclusive das relações de trabalho? Porque nas relações de trabalho, se você for pro 80 e falar assim, eu não permito que essa pessoa faça isso, você cai naquela característica do frágil, do mimizento, para deixar bem mais claro. Como é que você dosa entre uma pessoa equilibrada emocionalmente, e eu vou caracterizar uma pessoa, o que é uma pessoa equilibrada emocionalmente? Eu costumo definir da seguinte forma: uma pessoa, ela é aquilo que ela reflete frente a uma ação. Então, por exemplo, uma pessoa que é equilibrada emocionalmente, frente a um problema ou frente a uma situação, ela responde de uma forma teoricamente proporcional ao seu problema. E aqui, muitas das vezes, tem gente que responde de uma forma muito forte a um problema menor, e às vezes a um problema maior ela nem responde. Então, assim, uma pessoa, para mim, definindo o que é uma pessoa emocionalmente estável, ela saber dosar e responder proporcionalmente à energia do problema que chega até ela. Eu defino dessa forma. Então eu queria que você colocasse para mim como que uma mulher ou um homem que está procurando a autoestima fez o seu mapa, o seu traço, entendeu, sabe quem é, sabe como quem funciona. é, ela sabe como é que funciona, ela fala assim, agora eu preciso dosar entre o que eu posso aceitar, o que eu não posso aceitar, para também não ser um mimizento, não aceitar nada e ter isso equilibrado, porque senão também ela vai pro outro lado e ela briga com o nosso namorado. Ai, ela me conheço, agora eu sou super poderosa. Ok, bacana, mas peraí, eu não quero que você entre aqui assim não. Como é que é isso? No meu ponto de vista são nuances diferentes. Quando eu falo em eu chamo de prospecção, prospecção de um futuro namorado, marido. Legal. O que eu tenho que ter claro, que eu até direciono as minhas atendidas, né? Quais são os seus valores inegociáveis? O que você não abre mão? Pra gente não ir pra aquele lugar da criança mimada. Tem que ser tudo do meu jeito. Porque assim, algumas coisas simplesmente não tem como. Algumas características, vai lá, vai botar a pessoa alta, magra, forte, treina todo dia, ganha X mil reais por mês. E peraí, como é que eu tô hoje? Será que eu combino com essa pessoa? Mas o que é os meus valores inegociáveis que essa pessoa tem que ter para estar comigo? Quais são os valores inegociáveis? Então, eu olharia para esse lugar dos valores inegociáveis e da coerência, porque relações são trocas. Eu não posso só querer que você seja bom, maravilhoso comigo. E o que eu tô te oferecendo em troca? Eu vou ser só uma samambaia ali, que agora eu sei quem eu sou, me ame, me venere? Não faz sentido. Então, aquele lugar maduro de consciência, de saber que relação é troca, eu quero receber, eu tenho que entregar proporcional. Precisa do equilíbrio da troca. Quando você perguntava da questão do trabalho, que as pessoas respondem diferente a problemas diferentes, muito provavelmente eu e você temos uma visão diferente sobre esse
assunto, porque quando você me fala aquele exemplo, eu penso assim, pessoas com picos diferentes vão reagir a problemas de forma diferente. Só que aí, o que é essa pessoa, então? Vamos imaginar que ela sabe ali o seu mapa, ela entende quem ela é, qual que é o lugar maduro e saudável dela. Daqui a pouco ela chegar para essa pessoa que a contratou e dizer para ela, nesse ambiente eu não consigo, eu não vou dar conta de te entregar o que você espera de mim. Porque quando você tem essa consciência, a gente fala que assim, é nunca esperar que um tubarão voe, porque um tubarão não vai voar. Ele pode sim dar o máximo da sua capacidade ali, mas voar ele nunca vai. Da mesma forma que um passarinho talvez não nade tão bem como um tubarão. Quando a gente fala de análise corporal para o ambiente de trabalho, a gente vai para um lugar de trazer para essa pessoa a consciência de qual seria o ambiente ideal para ela, porque às vezes essa pessoa vive ali problemas no seu trabalho, não é porque ela é uma pessoa ruim ou uma profissional ruim, talvez ela tá só num lugar errado. Concordo. Você tá com uma pessoa muitas vezes num lugar de liderança, quando aquela pessoa não entende de liderança, ela não tem naturalmente o senso de liderar. Concordo. E de gerenciar. Então por isso que muitas vezes acontece isso, de as pessoas diferentes reagem a problemas de formas diferentes. Perfeito. Por que dentro dos relacionamentos, hoje, existe muita separação? E eu não estou falando só de relacionamento homem-mulher, qualquer tipo de relacionamento, né? Por que as pessoas estão se separando mais? Quando eu falo de relação homem e mulher, em muitos casos é aquele lugar dos pares inconscientes, que era o lugar que eu te falava no início que eu estava. Ambos estão ali, cada um com as suas dores, e ao invés de se curarem, eles vão espalhando a ferida um no outro, ao invés de sanar um negócio. Eu não sei se você tem essa mesma visão que eu tenho hoje. Me parece que a grande maioria das pessoas, e não que eu seja um alecrim dourado, que eu estou no 1% da jornada, eu acredito, mas que a grande maioria das pessoas vive inconsciente, aquilo que eu falava anteriormente. Eu estou levando a minha vida do jeito que dá, eu tenho uma rotina, eu durmo, acordo, eu vou trabalhar, as pessoas não têm mais tempo de qualidade, elas não têm mais tempo para ser humano. E é isso que nos torna humanos, essas relações, essa conversa. O que eu vejo muito é uma falta de diálogo claro. Veja bem, o que eu encontro muitas vezes é a mulher insatisfeita com o marido. Hoje o meu público é 99% feminino. A mulher está insatisfeita com o marido, ele reclamou desse marido pra mãe, pras irmãs, pras amigas, mas a pessoa mais interessada no assunto, ele não sabe. Ele também tá ele lá. Ele não sabe o que ele poderia fazer. Ele nem sabe que essa mulher tá arrumando as malas pra ir embora. Mas muito também por ignorância. Eu falo ignorância no sentido de ignorar. O cônjuge, ele não consegue ler. Tá faltando leitura de ambas as partes. Você falou, aí você colocou como se mais fosse culpa do homem, né? Que falta ler isso. Não. Eu tô falando que é culpa da mulher em não dois. ter a clareza. Um não se comunica e o outro não lê. Mas me diga você, é fácil pra você, a mulher entra dentro de casa, batendo porta, saltando fogo na venta. E você entendeu o que tá acontecendo? E você sabe, por um acaso, que tá acontecendo na vida dela? Se ela não te verbalizar, você vai lembrar da coisa errada que tu fez há 3 ou ontem que ela tá acumulando ali e pá, explodiu? Então, assim, você acabou de delimitar que um dos problemas de relacionamento hoje é a comunicação. Falta de clareza. Tá. A segunda você coloca como se as duas pessoas estivessem vivendo em realidades paralelas. Mude e aleatório. Que as pessoas estão só vivendo. E quando elas... Opa! Agora é hora de mudar. Você acha que existe também por trás disso tudo? Essa é uma combinação, né? A gente já pensou que por trás da falta de comunicação, ou as pessoas estão vivendo bêbadas, como se estivessem bêbadas. No Matrix. Quem assistiu o Matrix, né? Aí. Existe também o terceiro elemento que eu acho que é, se tá ruim, separa. Isso também não colabora para que as pessoas, quando identificam que o relacionamento tá ruim, por ela ter escutado que se eu não mereço, você tem que buscar coisa melhor, ela antes mesmo de tentar uma solução, ela agora. Você acha que isso também é um elemento? Com certeza, mas aí a gente vai para aquele local infantil de novo, né? Se não for do jeito que eu quero, então eu não quero nada, porque eu me basto sozinha, porque eu não preciso ficar suportando algo. Só que aí a gente precisa olhar também para aquilo que eu falei anteriormente, que a relação é uma troca. Se você não tá entregando para esse parceiro, tu tá esperando que ele te entregue muito. Porque tem uma coisa também que chama-se de combinado inconsciente. Nós temos um combinado inconsciente. Uma relação só existe porque aquelas pessoas combinam inconscientemente. Então, muitas vezes, quando a mulher vem pra mim, por que o meu marido não sei o que, por que não sei o que, eu vou perguntar pra ela, tá? Qual padrão em você, padrão emocional,
relacional alimenta esse padrão nele para ele te tratar dessa forma. Porque não existem inocentes. A gente parte de um lugar adulto. Se eu estou recebendo isso, é porque eu estou entregando proporcional. Só que aí a pessoa, vamos dizer que ela teve, eu não vou chamar de acordou. Ela não acordou. Ela teve, sabe aquele espasmo assim, tu tá meio dormindo, tem aquele espasminho assim? Ela teve um vislumbre de uma pequena nova possibilidade. Eu vou sair disso aqui. Porque como tu disseste, hoje em dia eu percebo que a sociedade está num lugar de, é muito mais fácil eu descartar e começar de novo com outra pessoa do que melhorar o que em mim precisa ser melhorado para isso funcionar. Só que aí, adivinha, ela vai para um outro relacionamento, a dinâmica se refaz. O nosso comportamento é muito parecido com as redes sociais, né? É o doom scroll, né? A gente joga pra cima, arrasta. Então, se você faz isso muito facilmente com o conteúdo, inconscientemente a pessoa tá fazendo isso com o relacionamento também, seja na amizade, ou se não for perfeito o conteúdo, meu amigo, se o relacionamento estiver perfeito, eu arrasto pra cima, troco aquilo ali, em coisas de segundo eu tô com outro, ou com outra, e assim vai. Tá muito assim, né? E tem o caso daquele profissional também que fica pulando de emprego em emprego. Também. Aí sai de emprego em emprego não e constrói nada. Lá naquele lugar, todo mundo me trata. Ai, não, lá ninguém presta. Lá me tratavam mal. Só que, peraí, se toda a relação funciona num equilíbrio de trocas, quem eu estava sendo como profissional para receber aquilo, sabe? Eu não olho para mim para dizer assim, não, todo mundo é errado. Todo mundo erra comigo, mas eu errar? Jamais. É sempre o outro que é culpado, né? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil dizer, ó, Elias, não deu certo porque você não deu certo, do que olhar pra mim, porque obviamente nós seres humanos, nós não gostamos de estar errados. E é doloroso. Deixa eu te falar a frase que foi mais difícil pra mim dizer no início lá do processo. A frase mais difícil que eu disse pro meu marido foi: você tem razão, eu tava errada. Ninguém quer estar errado. Ninguém quer dizer que é imperfeito. Então por isso que acontece todo esse ciclo, porque é difícil, é realmente difícil você sair desse lugar conhecido, de onde você tem uma falsa ilusão de controle. É difícil. E em relacionamento, o cônjuge, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ela acaba acertando na pessoa que ela procurou inconscientemente. Exatamente. E que depois ela acha que aquilo não é pra ela. Mas aquilo é exatamente o que ela procurou. E é exatamente o que cabe dentro do bolso dela. É exatamente o que ela precisa. Eu vou tentar ser um pouco mais específico. Você pega uma mulher, tem tais e tais características, e meio que, entorpecido, você casa com ela. E aí, ao passar do tempo, você acha que você começou a ter um desenvolvimento mais acelerado do que o cônjuge, do que a sua esposa, e que ele tá ficando para trás. E que você tá muito mais evoluído, procurando coisas maiores do que essa pessoa, e aí você acaba, por conta disso, e aí a falta de comunicação, você separa. Mas, se você na terapia, casal, na terapia junto ou sozinho também, você vai ver que não é necessariamente isso. Você está com uma pessoa que cabe dentro do seu bolso e não está sabendo. Por quê? Relacionamentos, o seu cônjuge que você acha que está diferente, se você pegar uma pessoa diferente, isso não vai ser garantido que ele vai caber dentro do seu bolso. Muito pelo contrário, porque muitas das vezes eu vejo isso. Aquilo ali é exatamente o que cabe para você. E ele quer trocar. É exatamente aquilo que você precisa. As suas necessidades inconscientes vão buscar. Eu costumo dizer que a gente tem, como se fosse no Waze, caminhos mentais já preparados, que nos levam a determinadas situações. E quando você tenta trocar o caminho, dá aquele barulhinho assim, não, tá errado, tem alguma coisa errada. Então, naturalmente, a gente tem caminhos inconscientes que nos conectam com pessoas, que nos conectam com situações por nossas necessidades inconscientes. Mas pode existir sim, e eu já vi casos onde um dos dois evolui muito a ponto de o outro simplesmente não dar conta também, de acompanhar. Sem sombra de dúvida. Porque imagina, pega, independente, qualquer um dos lados, seja o homem, seja a mulher, se é uma pessoa que se cuida, vai na academia, se alimenta bem, cuida da sua saúde mental e emocional, tá buscando evoluir, cuidar dos negócios, se desenvolver, ler, estudar. Essa pessoa tem um nível de consciência da outra pessoa que, por exemplo, daqui a pouco fica só assistindo TV o dia inteiro, jogada no sofá. São dois níveis de consciências diferentes. Não se sustenta, não combina. É como se fosse um ímã. No momento aquilo fez sentido, mas quando um se tornou mais grande de consciência, eu falo de consciência, o outro não cabe mais, não encaixa mais. Um dos dois acaba desistindo. Pode acontecer isso também. E isso é outro exemplo que tu deu. Aí, o que a gente está colocando tem uma pessoa que deu um salto e tem outra pessoa que não acompanhou. Aí a ideia aqui seria qual? Por exemplo, você pegou um casal lá na terapia,
Aí tem dois problemas, né? Tem um que, se essa pessoa não acompanhou o salto, essa pessoa tem que se comunicar com ela, pra ver se ela vai. Mas ao mesmo tempo, você tem que respeitar também que essa pessoa às vezes também não tá querendo pular. Como é que você vai resolver isso dentro de uma terapia de casal? E tem um terceiro problema, pode ser que essa pessoa nem queira ir nessa terapia ouvir isso. Que ela não quer sair dali e ela tem o direito dela. Tem o direito. Até porque você casou com ela, tava lá naquele esquema lá, antigo, cabia no seu bolso. Não tá cabendo mais no seu bolso, mas ela também não quer caber. Ela não quer fazer isso. E agora, resolve isso como pra manter o casal junto? Temos um grande problema, porque da mesma forma que um pode não querer dar o salto, é um direito dele, Concordo. o outro pode não querer ficar ali no buraquinho fechado. Solução. Solução, cada um segue seu caminho. Porque nem toda terapia é pra resolver o relacionamento. Seja pra construir um novo relacionamento a partir dali, ambos entregando pra subir, ou, vamos imaginar que esse homem tá evoluindo e essa mulher disse não, eu não quero, eu não saio daqui. Ou ele abdica do que ele quer pra ficar com ela, ou cada um segue seu caminho. Porque não tem como. E se você já tá ali expandido, se você já subiu, tá se desenvolvendo, e a outra pessoa já te disse, com todas as letras, não, eu não vou, aí você tem que tomar uma decisão. Daqueles valores inegociáveis, lembra? O que faz sentido pra sua vida? É porque aqui o tema é sensível, e aí eu acho que o que a gente tem que perceber é que o salto, toda pessoa quer saltar. Eu acredito, tá? O grande lance é pra onde e como. Por exemplo, se você pega duas pessoas muito diferentes e que casaram, às vezes até de forma prematura que eu tô falando, antes mesmo delas se entenderem quem são muito novas, e aí uma saltou, mas saltou pra lá. E a outra, muitas das vezes, ela não sabe que para onde ela quer saltar, ela até quer. Mas aí, de uma forma defensiva, quando ela é chamada para saltar, quem chama, que é o cônjuge, ela vai chamar assim, olha, eu quero que você salte comigo. Ele não, em defesa, ele vem e fala assim, não quero saltar não. Você sabe por quê que ela muitas das vezes não quer saltar? E aqui é um tema que tem que tomar cuidado, porque para onde a pessoa tá chamando ela para pular, ela não quer. E aí, por que ela não quer? Ela não quer porque o salto ela não quer dar para lá, ela quer dar um salto às vezes diferente para cá. Eu vou te dar um exemplo igual você colocou. Eu sou uma pessoa que me desenvolvi agora pro lado fitness, eu treino, eu não bebo nada, eu bebo água de coco, Gisele Bündchen e Angélica. Wellness total. Não ia casar comigo. Olha, eu não bebo, quase não bebo, eu pratico meu esporte, mas eu não quero casar com um chuchu. Eu não acredito nisso. E se essa pessoa me puxasse pra lá, eu não ia saltar com ela, meu amigo. Eu falo, não tem como. Eu não vou parar de comer chocolate, porque eu acho que isso não vai. Eu não como muito chocolate, mas eu não quero. Você tá entendendo? E talvez ela não entenda isso, queira me arrastar pra esse mundo, e eu tô querendo às vezes pular pra outro. Aqui que é importante é que esse cônjuge, eu acho, tá? O que ela tem que fazer? Perguntar pra ela pra onde que ela quer saltar. Agora, se ela perceber que não existe vontade de saltar pra lugar nenhum, aí realmente tem que largar a mão. Você concorda? Sim, mas é aquele lugar que a gente falava anteriormente, de que hoje as pessoas não conversam. As pessoas moram junto na mesma casa, dormem junto na mesma cama. E se você perguntar pra um e pro outro, tipo, qual é o sonho da tua esposa? Qual é o sonho do teu marido? Eles não sabem responder. Como é que você falaria pra uma pessoa lá dentro do seu consultório? Eu não sei me comunicar, eu não consigo me comunicar com ele não se comunica comigo, a gente não conversa. Isso pode acontecer. Ela acha que tenta e ela fala que ele que não ouve. Como é que você traçaria um plano estratégico para eu conseguir conversar com meu marido em casa e a gente se alinhar nos interesses para 2026? A mulher que fala isso, eu até imagino como ela vem para trazer a demanda dela, porque era como eu vinha. Por que você não me escuta? Eu já falei. Tomei um susto. Quero separar. A mulher chega com 4 pedras na mão. Aí, assim, desculpa, tá? Mas no meu ponto de vista, o homem é um pouquinho mais lento. A gente tem que meio que desenhar pra eles o que a gente quer de verdade, pra que eles entendam. E homem, me corrija se eu estiver errada. Homem entende ordem direta, com tempo. Assim, eu quero que você faça tal coisa agora. Porque se eu te disser, eu quero que você faça tal coisa, por favor, não disse que dia, não disse que hora. Eu vou fazer quando eu puder. Tá na nuvem. Então, a mulher não comunica de forma assertiva. Ela fala, daí ela tá esgotada. Eu já falei demais, ele não me ouviu. A próxima vez que eu chegar a falar com ele, eu vou explodir. E geralmente não é num momento agradável. Não é num momento que vocês estão tendo um bom momento enquanto casal. Essa mulher
tá brigando com ele, agindo como se fosse quase a mãe do cara. E um homem, quando é atacado, o que ele faz? Defesa ou ataque de volta. Aí, confusão total, né? Então, o que eu sempre recomendo é preparar realmente um momento, porque assim, você está casada com esse homem, vocês não têm nenhum momento de tempo de qualidade juntos? Bom, não temos? Então, vamos começar por aí? Vamos começar a criar uma rotina em que o melhor possível, eu não posso passar um dia inteiro com ele, cada um tem as nossas obrigações. Vai ter um dia da semana? Vai ter uma noite da semana que eu posso mandar as crianças para algum lugar e ficar só eu e aquela pessoa? E aí eu, enquanto mulher, enquanto delicadeza do lar, eu preparo a comida que esse homem gosta. Eu preparo um ambiente romântico, com umas velhinhas. Espera ele chegar em casa de lingerie. Você acha mesmo que esse homem não vai ouvir? Não, ele vai achar que é armadilha. Ele vai embora. Então, aí, claro que aqui eu exacerbei, mas você pode ir indo fazer em pequenas doses. O que você quer dizer é que você precisa preparar o território para a guerra. Exatamente. Né? E o homem precisa perceber isso também. Eu acho que tem um elemento dentro das famílias brasileiras, que só brasileiras, talvez fora também, né? Que atrapalha muito. Eu falo isso porque em algum momento já pode ter me atrapalhado também, que é a questão do álcool. Porque sempre nos momentos, esses momentos que você falou de folga, o álcool está presente. E quando o álcool está presente, e independentemente de ser para ambos ou para uma parte só, como você está entorpecido, você está em um movimento diferente da outra pessoa, ele impede essa troca verdadeira, sabe? Então, assim, e muitas das pessoas que eu vejo, tá? Em momentos de folga delas, elas estão com álcool. E se você tirar o álcool, inclusive, acaba o casal. Ou a droga, ou a maconha, ou qualquer outra coisa. Mas a minha pergunta seria, sinceramente, você está fugindo do quê? Exato, acho que é isso. A pessoa, ela acaba tendo uma fuga que ela nem sabe de quê também, tá? Eu acho que é inconsciente. Mas a gente sempre sabe. No fundo, se você olhar com cautela para você, você sabe. E sim, mas o que eu quero dizer é que é tão mais profundo que às vezes ela nem sabe por quê. Aí você tem que entrar com um papel de terapeuta e ir lá e buscar. Aí chama eu aí. Aí tem que ir pra Patrícia fazer isso aí. Aí tem que agarrar na mão do cônjuge e vir fazer a terapia em casal, porque eu acho que isso é fundamental. A terapia de casal ela é tão fundamental, Patrícia, e é por isso que a gente recomenda a sua terapia, é que não é só para o desenvolvimento do casal. Né? Muito pelo contrário, né? Porque primeiro eu preciso me desenvolver. Eu desenvolvo aquele ser humano que está se relacionando com outro ser humano. Porque aquilo que a gente já falou anteriormente, nós somos iguais, porém somos diferentes. Vontades diferentes, funcionamentos diferentes. E ambos precisam estar, né, nessa busca, estar alinhados, né? Nessa evolução. Senão, o que acontece? Serão duas pessoas com feridas e uma jorrando sangue na outra. Porque essa é a realidade das maiorias das relações que eu tenho acompanhado ultimamente. É a realidade geral. E aí a pessoa não tem clareza, não fala o que quer, não tem clareza daquele valor, sabe o que é meu valor inegociável, para onde eu quero ir, para onde eu quero saltar, será que você quer saltar para o mesmo lugar que eu quero saltar? Você não vai até lá, será que a gente vai achar o meio termo ou não? Você quer ir para lá, eu quero ir para cá, então vamos seguir cada um o seu caminho? Não se tem clareza. E quando a gente olha para o início dessa relação, eu vejo muitos casais que hoje estão juntos, mas não atualizaram o motivo pelo qual estão juntos. Porque lá no início, eu tinha um motivo. Legal, isso é interessante. Tem casal que... É como se precisasse fazer os votos de novo? É como se você fizesse um compromisso e dissesse para aquela pessoa por que você tá com ela. Eu vejo muito, sabe o quê? Casais que, por exemplo, casaram, como você falou anteriormente, muito cedo. Eu casei para sair da casa do meu pai e da minha mãe. Tá, mas será que casar para sair da casa do seu pai e da sua mãe, daquela realidade que você viveu lá, passaram-se 20 anos, esse motivo sustenta a sua relação hoje? Não, porque esse motivo ele se faz em 24 horas a partir do momento que você concluiu ele. Se você casa para sair de casa, você saiu 24 horas, o objetivo está cumprido. Não tem mais motivo para estar junto, né? Aí tem quem case por conta dos filhos. Aí eles também crescem, vão embora. E aí? Então qual é o real motivo? O que te faz querer dormir e acordar todos os dias? Esse é um objetivo interessante de se traçar, com essa né? pessoa. Interessante. Exatamente. E aí vai para aquele lugar para onde essa pessoa quer ir? Esse lugar que essa pessoa quer ir combina com o lugar que eu quero ir? Eu me conecto com ela, com essa pessoa, por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa que eu admiro quem ela é enquanto ser humano na Terra. A palavra admiração que você usou talvez seja a palavra-chave. Se você não admira outra pessoa, se você não tem afeto. Se você perdeu a admiração, acabou tudo. Vira conveniência.
Eu vou puxar um outro gancho, que dentro da medicina, toda pessoa que tem um problema, é muito comum a gente perguntar a história familiar. A história é patológica, né, de doenças anterior, né, dos pais, dos avós dessa pessoa. Dentro do relacionamento de casais ou de terapia individual de uma pessoa que você faz e o traço que você colocou, que você desenvolve dessa pessoa, existe essa análise também parental dos pais e dos avós? Como é que é isso dentro da sua análise? Existe, porque muitas vezes a gente não está vivendo, a gente está repetindo o que a gente aprendeu e aprendeu que era normal. Como eu digo sempre, você não pode aplicar com ninguém aquilo que você não vive, aquilo que você não faz ou aquilo que você não fez. Eu não faria terapias hoje se eu não tivesse feito para o meu desenvolvimento, se eu não tivesse melhorado tantas coisas que eu melhorei. Na minha família de origem, eu sou uma pessoa que vive um relacionamento totalmente diferente do que você pode imaginar. Eu venho de uma realidade onde homens alcoólatras, de mulheres tendo que ser forte para dar conta de um monte de filho, trabalhando na lavoura, uma realidade dura. E por muito tempo era só isso que eu conhecia e estava naquele lugar assim vai ser isso aí. Vai ser isso aí, não, a vida é assim mesmo, a gente sofre mesmo, não tem como ser feliz num relacionamento, eu tenho que relevar tudo, porque ser separada é feio. Eu venho dessa realidade. E hoje, quando eu olho para o meu relacionamento, que não é perfeito, não existe relacionamento perfeito, mas a gente faz o melhor que a gente pode todos os dias. E inconscientemente a mulher, o homem, ele acaba escolhendo isso, esse mais do mesmo. Sim. Por exemplo, por conta dessa história familiar, do que você viveu, você acaba escolhendo muito semelhante ao que a geração foi escolhido para você? Sim, porque, veja bem, por mais que seja doloroso, por mais que aquilo não seja o mundo ideal, é um mundo que eu já conheço. Eu já sei como funciona. E eu vou ir para aquele lugar seguro. Então eu acabo, mesmo que inconscientemente, me direcionando para aquilo que não necessariamente vai ser saudável para mim, mas é porque eu já conheço. E aí vamos para relações tóxicas, vida financeira escassa, doenças familiares. Hoje eu venho de uma família onde todo mundo, do meu lado materno, com a idade que eu tenho hoje, tinha já algum problema, assim, de não mexer um braço, de não mexer uma perna. E aí tu vai e tu aceita aquilo. Não, é assim mesmo, porque a minha avó lá, não caminha mais, ela tem um problema. Peraí, eu sou outra pessoa. Hoje eu tenho acesso. Hoje eu posso ir na academia todo dia. Eu posso todos os dias fazer escolhas diferentes que não necessariamente eu precise repetir aquilo que já foi vivido. E hoje tem um estudo bem legal que eu estava acompanhando até no último livro que eu li, que fala do trauma transgeracional que muda o nosso DNA. Naturalmente é como se aquele DNA viesse preparado para a situação difícil e você buscasse aquela situação difícil por aquilo já está registrado em você. Só que aí você está registrando, revivendo aquela situação só porque está registrado, mas você pode escolher fazer diferente, porque o que vai determinar tudo isso é o ambiente, é a forma como você escolhe viver e se relacionar com as pessoas todos os dias. Viver comigo mesmo, meus hábitos, a gente é feito de hábitos, e aí tem os hábitos que nos levam, né, pro buraco, e tem os hábitos que nos elevam. Então, qual tipo de hábito eu tenho escolhido manter todos os dias? Eu tenho olhado para a vida sendo o agente de transformação da minha própria existência ou não? Aquela frase de antes, não, eu sou assim e todo mundo na minha família é assim e eu vou ser assim também. Patrícia, tem um símbolo que é disso tudo que eu acho que você falou, de desenvolvimento humano, de saúde emocional, de traço de personalidade, de relacionamento, que é a obesidade. Eu acho que a obesidade é o símbolo disso. E não é à toa que as pessoas procuram e pagam e fazem de tudo para não estar gordas, ou estar magra, ou magro e etc e tal. Aonde se encaixa a obesidade nesse desenvolvimento? E por que a obesidade é o símbolo de tudo isso que você falou em termos de coisas negativas? Eu mesmo, por tudo isso que eu te contei, essa questão do sobrepeso, da obesidade, é um assunto que eu preciso estar sempre atenta, naquele lugar dos hábitos. Quais hábitos eu estou construindo e consolidando todos os dias? Porque eu tenho essa tendência inconsciente a ganhar peso. Eu tenho essa tendência inconsciente. Então, se algo acontece no meu emocional, vai refletir no meu corpo. E muitas pessoas são assim também. Quando eu vejo uma pessoa obesa, extremamente obesa, o pensamento que eu tenho é assim: nossa, quanto problema emocional essa pessoa tem. Porque o corpo é só um reflexo da mente. E aí muitas vezes a gente vê hoje essa busca exacerbada pela magreza a qualquer preço. Mas o que eu falo muito é que se você não olhar para cá, você vai fazer tudo que está ao teu alcance e vai voltar
para que ela estaca zero de novo. A necessidade inconsciente de por que eu preciso daquele corpo gordo para me sustentar no mundo. Qual é a utilidade? E quando eu falo utilidade, não é consciente. Eu não acordo, nossa, que legal, vou ser obesa. Não é isso. É a necessidade inconsciente daquilo. E aí qual o problema emocional que me traz aquele gatilho? Então, é como se fosse um ciclo vicioso entre mente e corpo. Perfeito. Acho que existe uma antítese, né, da própria palavra, né, a obesidade e a magreza, que uma pessoa já entendeu, e todo mundo entende, mesmo que inconscientemente, que a falta de saúde emocional, como você disse, falta de desenvolvimento, ele vem e está caracterizado pela obesidade. Então as pessoas agora, para parecerem ter uma saúde emocional, uma saúde mental equilibrada, ela vem e paga e se esforça e se mata e faz o que for para ir para o outro polo, que é a magreza. Como a obesidade está caracterizada e marcada como tudo isso que você falou, que é a falta emocional, a falta de saúde, aí a pessoa fala assim, então, no outro ponto é a magreza. Então nós vamos buscar a magreza. E eu vou pagar o preço que for. E é por isso que explodiu as canetinhas, os remédios. Há anos que você trabalha, quem trabalha com emagrecimento, ou o laboratório que desenvolve isso, ele fica multitrilhardário porque as pessoas entenderam que do outro lado está a magreza como sinônimo de saúde emocional, de saúde física forte, mental. Então eu acho que esse é o grande lance porque que as pessoas procuram a magreza, né? Você deve concordar comigo. Então eu defino essa antítese entre obesidade e magreza como a teoria do arco e flecha. A teoria do arco e flecha explica da seguinte forma: você pega, né, o arco, ele está assim, num extremo está a obesidade, no outro extremo está a magreza. Então, como as pessoas querem fugir da obesidade, elas procuram a magreza extrema, porque a obesidade é um símbolo máximo, né, da pessoa que tem desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional e etc e tal. Aí ele vem para outro extremo, que é a da magreza, onde é o status de equilibrado, de próspero, etc e tal. Mas que no fundo, pela teoria da arco e flecha, quando você segura esse arco na mão e tensiona, as duas pontas, elas se juntam, elas são parecidas. O que eu quero dizer é, a obesidade, como a magreza extrema, ela tem o mesmo símbolo de problemas emocional e de saúde mental. Porque quando tensionadas, se você for ver, elas estão mais próximas do que parece que elas estão distantes. Então essa é a teoria da arco e flecha. Patrícia, você colocou para mim que a obesidade não é só resolvida com uma questão nutricional, de caloria. Isso eu fiquei um pouco confuso, queria que você me falasse sobre isso. Se fosse só sobre calorias, sobre treinar mais, gastar mais caloria, ingerir menos caloria, mas tem quem faça isso e não perca uma grama. Já viu o caso assim? Esse peso cumpre uma função na vida daquela pessoa. Você concorda comigo que uma pessoa obesa na rua, ela não passa despercebida? É, verdade. Aí nós temos uma função. Sim. Claro que precisa de uma análise detalhada para a gente saber de fato qual é o traço predominante, porque cada um dos traços vai reter essa gordura por uma necessidade inconsciente. Aí tem a questão também do carregar peso. A pessoa, imagina uma pessoa com todos os tipos de problema que você puder imaginar. Ela é responsável pela família. Muitas vezes, mulheres que são chefes do lar, que tem que dar conta, muitas vezes falta esse pai, esse marido, e ela dá conta de tudo, dos problemas, trabalha fora, cuida dos filhos. Geralmente, nessas situações, você pode reparar, as pessoas têm sobrepeso, têm obesidade, por quê? Precisa ser forte para dar conta de carregar o peso. E tem também a questão da proteção. Quantas vezes essa mulher vai segurar esse peso como uma forma de não ser vista, de não ser desejada? Às vezes ela tá num casamento, esse casamento tá ruim, ela não sabe como terminar essa relação, ela quer manter a distância desse marido, a necessidade inconsciente é a proteção. Então, ela segura aquele peso ali, porque aquele peso cumpre uma necessidade inconsciente na vida dela. Inconsciente, eu não acordo e digo, nossa, que bom, tenho um plano aqui que é nunca emagrecer. Até conscientemente ela diga, não, eu quero, eu preciso, saúde, estética, ficar bem, mas aquele peso não vai embora se ela não identificar e não resolver de forma saudável, funcional,
aquele problema em questão. Eu falo aquele, mas geralmente é mais de um, né? Que faz com que aquela pessoa mantenha aquele peso, mantenha aquele corpo. Essa é a ancoragem, né, da obesidade. Você está colocando como se fosse, e é muito comum você ouvir falar as pessoas, é multidisciplinar, é multifatorial a obesidade, mas não deixa muito claro, e você está deixando claro. O que você está querendo dizer é que as pessoas se ancoram e utilizam da obesidade. Então não adianta muitas das vezes a pessoa passar só por uma entidade nutricional e achar que aquilo ali vai resolver, porque aquilo é momentâneo e muitas das vezes o inconsciente da obesidade, o que está por trás do que levou ela a ficar obesa, não foi tratado. É isso? Exatamente. Conheço várias pessoas que fizeram bariátrica, por exemplo, e em alguns anos voltaram para o peso que estavam quando fizeram a bariátrica. Por quê? Porque os problemas que estavam por trás daquela obesidade, a necessidade emocional inconsciente dela, o problema não foi resolvido. É como se eu estivesse cortando a folha da árvore para matar o fungo que está lá na raiz. Então a gente precisa olhar para a raiz. Sim, é fundamental você ter um acompanhamento nutricional, atividade física. A gente sabe, é de conhecimento geral, mas muitas vezes, a depender do seu nível de problema emocional, só isso não vai ser suficiente para resolver a questão da obesidade. Patrícia Pereira, eu não vou tomar mais o seu tempo. A gente conversou por horas e horas. E foi um prazer ter você aqui. Nós estamos pelo canal do YouTube do Meu Psiquiatra Online e também da plataforma, né, MPO Saúde. Então, para você, inscreva-se no canal. E, mais uma vez, Patrícia, eu queria que você deixasse só uma mensagem positiva para quem está vendo o nosso vídeo, para quem vai assistir o nosso canal ou no corte do YouTube. Deixa uma mensagem para a gente. Final. Sejam intencionais. Olhem para si como seres individuais. Eu tenho que olhar primeiro para mim, porque quando eu mudo a forma como eu me vejo, naturalmente eu vou mudar a forma de ver tudo ao meu redor. Então, você é a pessoa mais importante do mundo, se cuide como tal. Foi um prazer, uma alegria estar aqui. Até mais, gente. Saúde a todos, com leveza e sem exagero. Até mais.